Empreendedor a todo vapor, número 8. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Você que é do bairro Recreio dos Bandeirantes, a Vista Coworking tem um espaço amplo para você trabalhar sem precisar enfrentar trânsito e sem distrações diárias. Com sala de reunião e internet, a Vista é o melhor lugar para você decolar a sua empresa. Empreendedor, aproveite o network e o programa de mentoring da Vinci para se manter a todo vapor. Entre em bit.ly/Vinci a todo vapor. Repito, em bit.ly/Vinci a todo vapor. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, Eduardo. Eduardo, você está preparado para decolar? Opa, beleza, Thiago? Tudo bem? Bom, primeiro te agradecer aí o convite. Então sim, claro, vamos lá. Vamos embora. O Eduardo é cofundador da Mainô, uma empresa que desenvolve soluções de nota fiscal eletrônica, gestão de negócios e tomada de decisão para empresas de comércio exterior. E também é autor do blog Papo de Startup. Eduardo, aproveita e fala mais um pouquinho de você. Beleza, Thiago? Bom, falando um pouquinho, muito resumidamente de mim aí, né? Sim. Vou me apresentar de uma forma muito rápida e tentar resumir. Bom, eu sou empreendedor, formalmente há 9 anos, mas informalmente talvez há mais muito tempo. Normal. Enfim, e empresário talvez há muito menos tempo, porque acho que você se torna empresário depois de um tempo que você ganha experiência e entende exatamente o que é ser empresário. Sim. Eu sou fundador da Mainô Sistemas, ela existe há 9 anos, já errei muita coisa, comecei a acertar mais do que errar ultimamente, mas já errei muito. A Mainô Sistemas ela foi graduada na incubadora da COP, da FRJ, eu sou o sócio fundador dela, né, juntamente com o Felipe. Desde então, nós tentamos diversas vezes, com diversos produtos e demos errado, até 2010, que a gente lançou esse produto de nota fiscal eletrônica, no final de 2010, início de 2011, focado no mercado de comércio exterior, e começou a dar certo. Esse ano, apesar de ser um ano de crise aí, né? Todo mundo só fala em crise, para a gente foi um ano muito bom, assim, foi o melhor ano de todos da história da empresa, por conta de a gente teve um crescimento bem acentuado, e além disso nós entramos num programa chamado Promessas Endeavor, que é muito bacana. Esse programa tem ajudado bastante a gente, e a gente ficou bem honrado assim, em ser selecionado uma empresa Promessa Endeavor, porque a Endeavor seleciona empresas que ela considera que têm alto potencial de crescimento. Legal. Muito honrado de ter sido selecionado aí com a Mainô. Muito bom. Aproveitando essa deixa, Eduardo, se você está no coquetel, no network, no coworking e alguém te pergunta o que você faz, como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Então, bom, se alguém pergunta para mim o que eu faço, eu vou dizer que, bom, sou empreendedor e minha função aqui na empresa é me demitir. Essa é a minha função. Assim, o que eu tento fazer o tempo todo é me demitir de várias funções que eu passo, né? Eu acho que essa é uma trajetória bacana, assim, se você colocar isso na sua cabeça como empreendedor, né? Falar, eu quero me demitir o tempo todo do que eu estou fazendo, é um pensamento de crescimento. Sim. E como são os seus primeiros 60 minutos no dia? Então, eu acho que primeiro eu gosto de acordar cedo, né? Eu acordo mais ou menos, não, depende do que é cedo, né? Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Sim. Então, assim, vou falar o que eu faço de 6 às 7. De 6 às 7, a minha ideia é assim, eu tenho uma filha, né? Eu tenho família. De 6 às 7, para mim, é um tempo bem bacana, assim, que eu passo com a minha família. Legal. A gente toma café junto, enfim, faz o café, eu brinco com a minha filha um pouco. Então, para mim, é o primeiro horário, que é o mais importante, né? Eu passo com quem é mais importante para mim, que é a minha família. E depois das 7 que meu dia começa, assim, que eu realmente começo já a dar uma olhada nos meus e-mails, começo a responder algumas coisas, já me preparo para vir para o escritório e tal. Eu costumo chegar aqui no escritório umas 8h30 da manhã. Muito bom. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso da Mainô. Como é que você teve essa sacada? Cara, então, na verdade, assim, a Mainô ela surgiu no ano de 2007. Né? Sim. Quando eu e o Felipe, nós éramos
A gente trabalhava, nós fazemos estágio na COP, na UFRJ, né? E a gente participava de um projeto para a Petrobras, tanto eu quanto o Felipe. E a gente trabalhando nesse projeto, a gente via que, primeiro, que a gente gostava muito do que a gente fazia, né, de programação, então, na área de tecnologia, e a gente fazia bem o que a gente se propunha a fazer, e a gente percebeu que, trabalhando, a gente tinha algumas limitações, né, assim, sendo empregado, a gente tinha algumas limitações. E até depois a gente teve outras experiências, eu tive outras experiências fazendo estágio no mercado e tal. Apesar de serem experiências super valiosas, para mim, quando eu trabalhei em outras empresas, foi quando eu decidi que eu queria realmente ser empreendedor. Porque, assim, são dois valores que não tem certo e não tem errado, né? Assim, ou você pode escolher o valor da segurança, ou você pode escolher o valor da liberdade. Eu sempre fui muito mais pro caminho da liberdade do que pela segurança. Hoje em dia você vê que não é tanta segurança assim, né? Dependendo do cenário econômico, de muita coisa. Segurança é uma ilusão, né? Até Exato. mesmo você vê que pessoas que fizeram concurso público muitas vezes estão com o salário congelado ou estão com o salário atrasado, né? Em alguns lugares tem. Então, assim, essa segurança é um pouco uma ilusão. Mas, apesar de, assim, é engraçado porque eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? E nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em Pilares. E assim, meu pai era corretor de seguros, não, ele trabalhava numa corretora, né? Corretora, ele trabalhava como securitário, né, analista de seguros, e minha mãe era dona de casa, minha dona de casa. E assim, nenhum dos dois nunca foi empreendedor, eu nunca tive ninguém na família que tivesse essa vertente, né? E assim, durante muito tempo eu fiquei pensando, pô, de onde veio essa minha vontade de empreender, né? Porque geralmente os empreendedores têm alguém na família, tem alguém que para se espelhar muito próximo, que é empreendedor. Mas eu fico pensando até como uma dica aí para também quem tem filho, como eu, né? Sim. Apesar de meu pai ter sido securitário por 40 anos, trabalhado, aquela geração que trabalhou na mesma empresa por 40 anos, ele sempre me incentivou a empreender. De alguma forma, ele sabia que isso era importante. Assim, então, por exemplo, quando tinha feira lá na rua, eu pegava meus gibis velhos e meu pai me incentivava a isso, minha mãe, a gente montava uma barraquinha lá em frente de casa e eu vendia meus gibis velhos, às vezes eu trocava gibi por um outro gibi. Na época do colégio, por exemplo, meu pai comprava bolinha de gude na Uruguaiana, a quilo, né? Então Sim. saía muito barato, saía praticamente 1 centavo cada bolinha de gude. E eu revendia ela num saquinho com 10 bolinhas por 50 centavos. Eu revendia no colégio. Até hoje, esse foi o negócio que eu tive melhor margem de lucro da minha vida. Era fantástico. Né? Aham. E eu também foi a primeira vez que eu conheci uma palavrinha chamada regulamentação. Né? Porque, por incrível que pareça, essa atitude inocente assim, de vender bolinha de gude no colégio, Sim. eu levei uma chamada lá da diretora do colégio, porque a cantina do colégio Vendia. reclamou. Não vendia bolinha de gude, mas ela reclamou que os alunos estavam deixando de comprar Ah, o lanche para comprar bolinha de gude comigo. Então ela apelou para a regulamentação, né? Contra a concorrência. sem querer você também conhecer a concorrência indireta, né? E assim, e o lado ruim, né? Assim, porque Sim. uma coisa é a concorrência livre, né? Outra coisa é usar a regulamentação, tipo, não, eu sou a cantina, só eu que posso vender aqui, para impedir o. Tava cometendo. Eu sentia assim, né? Na época, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Aham. Fui repreendido. Entendeu? É curioso isso, né? Você vê o que a escola pensa sobre o empreendedorismo, né? Pois é. Sobre a iniciativa. Aproveitando que você falou que você errou muito, hoje em dia você está acertando mais, qual foi seu pior momento como empreendedor e como você superou esse momento? Bom, então, para pegar um ganchinho aí e chegar no meu pior momento, eu e o Felipe, a gente fundou a empresa, né, incubadora da COP, da FRJ, e assim, a gente inicialmente queria trabalhar com um sistema de informação geográfica, porque a gente tinha uma experiência nisso e a gente achou que a gente podia abrir uma empresa disso. E foi uma grande ilusão, assim, quando a gente escreveu o plano de negócios para a incubadora, a verdade é que aquele plano de negócios era uma história muito bem escrita, mas que não tinha a menor chance de dar certo. Então, assim, 2007, 2008, a gente não vendia praticamente nada, Sim. e a gente tinha que pagar, por mais que a incubadora, claro, você paga um valor de aluguel assim menor do que o do mercado, a gente tinha que pagar aluguel, né?
não existia coworking, pelo menos no Brasil não existia. A gente tinha que pagar aluguel e tinha contas para pagar, tinha tudo que a gente vendia, por menor que fosse, né, gerava um imposto para pagar, que a gente acabou em determinado momento lá de 2008 não tendo nem como pagar o imposto. E foi um momento assim que, na verdade, nesse momento a gente tinha ainda 3 sócios na empresa, tinha um terceiro sócio, e o pior momento mesmo da empresa foi o momento quando, na verdade, assim, era para ser o melhor momento, que a gente conseguiu um projeto com um banco, um projeto na época de R$20 mil, que pra gente era um absurdo de dinheiro. Isso é muito bom. E a gente conseguiu esse projeto. E para pagar as contas da empresa, eu e o Felipe, a gente estava fazendo consultoria fora, né, trabalhando com consultoria, basicamente trabalhando alocado em empresa, recebendo por hora, né? E esse terceiro sócio estava dentro do escritório gerenciando esse projeto. E a gente confiou plenamente nele, mas quando a gente foi ver o que estava acontecendo de fato com o projeto ele passava um status para a gente, como se já tivesse quase pronto, entregue, e não era isso que estava acontecendo. O projeto, na verdade, não tinha nada pronto ainda. E aí, quando a gente descobriu que realmente não tinha nada pronto, foi tarde demais, né? Assim, o Banco Modal, ele tinha pago a entrada de 10 mil, e com esse dinheiro a gente tinha feito alguns investimentos, contratado um estagiário e tal. Aí o banco pediu o dinheiro de volta. Eu ainda consegui negociar para, pelo menos, descontar os impostos que a gente tinha pago, devolver parte do dinheiro, né? Então a gente devolveu lá uns 7 mil, mais ou menos, para eles. E aí ficamos totalmente quebrados, né? Nessa época foi o nosso pior momento mesmo. A gente ficou totalmente quebrado, até que, assim, esse terceiro sócio acabou saindo da empresa, ficou só eu e o Felipe, né? E só fomos admitir um terceiro sócio bem mais para frente, né? E depois de criar uma relação de confiança com ele. Com certeza. Mas assim, foi uma lição aprendida grande, e a gente teve que trabalhar praticamente o ano de 2009 inteiro com consultoria para pagar essas dívidas, né? Eu e o Felipe, a gente ficou trabalhando com consultoria para pagar a dívida da empresa, né? E esse foi o pior momento realmente que a gente teve como empreendedor, porque a gente ficou sem pagar imposto, foi um ano inteiro só para botar a empresa em ordem. Muito bom. Tá, e aí, terminando aqui a pergunta, né, como a gente passou por cima disso, né? Isso. Bom, primeiro, pagamos tudo, né? Trabalhando muito, né? No ano de 2009. E aí, em 2010, a gente escutou o mercado pela primeira vez, né? Porque a gente sempre tinha aquela ideia de, cara, vou fazer uma ideia revolucionária, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa diferente, não sei o que o mercado não espera, o que é bem bacana, assim, né? Até quando você não tem muita responsabilidade com outras pessoas, né, na sua vida, tal, você não é casado, você não tem filho, é um pouco mais fácil você se arriscar dessa forma. Com certeza. Mas assim, pela primeira vez a gente escutou o mercado, a gente foi ver assim, o que o mercado estava de fato demandando, né? E nessa época de 2010 estava surgindo a nota fiscal eletrônica e tinha um mercado que não estava muito bem atendido, que era o mercado de importação. E aí o que a gente fez? A gente conheceu esse mercado de importação pelo pai do meu sócio, o pai do Felipe, que trabalhava no escritório de contabilidade na época, e ele mostrou, olha, os importadores não estão sendo atendidos com nota fiscal eletrônica de entrada. Aí a gente ficou pensando, porra, será que isso é um problema legal para resolver? É meio chato, não sei o que lá. Mas a verdade é que depois que você emerge no problema, né, você acaba gostando dele, né? Você acaba... E assim, o que dá mais tesão mesmo, né? O que é mais legal é quando você resolve um problema e o cliente paga por isso, né? Com certeza. Compra o teu produto e está disposto a pagar por isso, cara. Isso é fantástico, né? Aí foi aquele momento onde caiu a ficha, assim, eu entendi, caraca, eu criei alguma coisa que tem um cara disposto a comprar esse negócio, né? A dar dinheiro em troca desse negócio. Isso é muito legal. E aí foi assim que surgiu o Comex NFA, que foi o nosso primeiro produto, né? Que aí a gente de fato começou a vender e de fato começou a ter um negócio de verdade, né? Acho que foi esse o momento. Legal. O importante dessa lição, né, que você passa é sempre ter um nicho. Você não foi só em nota fiscal eletrônica no geral. Você foi em nota fiscal eletrônica para importador. Então, quer dizer, é importante você nichar sempre. Isso aí que você falou é muito importante, porque assim, às vezes a gente pensa que, pô, não, eu vou fazer meu pitch para o investidor, eu preciso mostrar que meu mercado é 50 bilhões por ano, sabe? Mas, cara, quanto mais você nicha, e o fato de você nichar não quer dizer que você está ignorando o mercado de 50 bilhões.
quer dizer que você vai começar por algum lugar, né? Exato. Você tem que começar por algum lugar. Então, assim, por exemplo, hoje, depois de 4 anos desse produto, a gente está criando um novo produto espelhado nesse, para distribuidores que não são importadores, que não necessariamente são importadores. Eles podem ser fabricantes, eles podem comprar de fábricas, enfim. A gente está tirando um pouco do nicho, mas depois de aproveitar bastante esse nicho. Então, assim, essa dica é mais valiosa. Por mais que 500 mil pessoas falem para você que você tem que focar, você não vai focar. Não adianta. Porque você é teimoso, você acha que tem que atacar o mercado inteiro, porque é difícil, você não consegue entender por que você tem que nichar. Pô, mas se eu atendo esse cara também, por que eu vou nichar? E assim, você vai nichar porque toda essa estratégia assim, tudo, networking, marketing, quando você foca no nicho, você entende ele muito melhor. Sim. Então, assim, por mais que não faça muito sentido, às vezes, pra mim, isso não fez sentido durante muito tempo. Eu ficava muito na dúvida, assim, cara, por que eu vou nichar se eu consigo atender também esse cara? E, assim, a resposta é, você vai nichar porque quando você fizer uma landing page, se você falar que você resolve o problema X, sei lá, dos sapateiros, quando um sapateiro entrar no seu site, ele vai, caraca, esse cara resolve o meu problema. Exato. Se você fala que você resolve o problema X, o sapateiro vai entrar no site e às vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema, entendeu? Então, assim, toda a sua estratégia de comunicação, de marketing, todo o seu networking que você vai desenvolver no meio vai ser focado no nicho. Isso vai facilitar muito a vida, muito. Depois que você tiver entrado nesse nicho, tiver consolidado, tá entrando dinheiro todo mês, pô, você está vendendo, aí você pensa no segundo nicho, entendeu? Você pode até deixar lá anotado, olha, eu acho que eu consigo atender o nicho A, B e C, mas no momento, ou até atingir um faturamento tal, vai ser só A. Entendeu? Essa é o que fez toda a diferença pra gente. Com certeza. E o que mais de inspirador você faz hoje que você possa mostrar para os nossos ouvintes? Na verdade, o que eu faço? Eu tenho compartilhado muito conhecimento que eu tenho adquirido na área comercial e é legal, porque a gente recebe os feedbacks avisando que, assim, que mostra que a gente está na direção certa. O Cadu mesmo aí da nave falou, pô, cara, seus posts me ajudam muito. E assim, porque, como eu falei lá no início, né, o empreendedor ele se demite. Então, a última área que eu estou agora, que eu atuei esse ano de 2015, basicamente eu fui o vendedor da minha empresa. Sim. Então, eu comecei a estruturar uma área comercial aqui. Começou com a contratação de uma pessoa de marketing, depois pré-venda, depois vendas, né? Então, assim, eu fui atuando nessas áreas e comecei arranhando um pouco de marketing, depois contratei alguém para fazer muito melhor do que eu fazia, e a mesma coisa na parte de vendas. Mas é importante você entender um pouquinho do que deve ser feito em cada área, você passar um pouquinho por elas para você conhecer. E assim, na parte comercial, tem pouco conhecimento no Brasil, principalmente sobre a área comercial, cara. Pouco conhecimento. Se você for buscar blogs de vendas, são poucos, não tem muita coisa, sabe? E, por exemplo, se você busca alguma coisa relacionada a isso lá fora, tem muito mais. Nos Estados Unidos tem blogs excelentes, até posso recomendar alguns depois, mas tem blogs excelentes sobre vendas. O que acontece? É difícil você conseguir conhecimento nessa área comercial, porque a área comercial acaba virando uma área de ninguém, né? Assim, por que você é comercial? Ah, porque eu fui de tal área e não dei certo e acabei caindo no comercial. E não é assim. A área comercial ela envolve assim, alguns atributos, algumas características da pessoa, alguns conhecimentos da pessoa, que é uma área de estudo mesmo, você tem que estudar, entendeu? Talvez devesse ter assim, um curso intensivo de vendas, o cara fizesse algumas matérias, não digo uma faculdade, né? Mas, cara, tem uma série de conhecimentos ali sobre vendas que essas coisas não são compartilhadas, né? É verdade. Eu procuro compartilhar esse conhecimento. Bom, fora isso, eu procuro ajudar assim, qualquer evento que tenha, né, na área de empreendedorismo. Eu gosto muito de compartilhar e assim, por exemplo, tem uma coisa que às vezes eu faço que o pessoal se surpreende um pouco, que é assim, às vezes eu entro no Facebook e vejo que um cara que eu conhecia 8 anos atrás está meio desiludido da vida, sabe? Sim. E a verdade é que ninguém se importa, sabe? As pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. E eu costumo entrar e começar a conversar com ele e falar, cara, vamos marcar um Skype, entendeu? Porque confio muito no ser humano e acho que esse cara está precisando só ouvir algumas coisas para se reerguer, sabe? Aquela história, não sei se... Eu não sou um cara muito religioso, né? Mas
Dizem que Jesus ele foi falando de um em um, né? Exatamente. Fazia palestra para multidões. Então, assim, eu acho que fica essa lição, assim, se cada um e todo mundo pode ajudar. Porque assim, o cara que está começando um negócio agora, ele pode ajudar quem não está começando. Ele pode ajudar, mostrar, pô, cara, você pode começar, é só fazer isso. O cara que já está numa fase um pouco mais avançada, ele pode ajudar quem está começando. O cara que já tem um puto negócio, fez um IPO, pode ajudar quem está, sei lá, crescendo e quer fazer um IPO lá na frente. Então todo mundo pode ajudar. A verdade é essa. Com certeza. E pode ser de um em um, pode ser de 5 em 5, é melhor ainda, entendeu? A gente se aprofunda quando a gente ajuda de um em um. Perfeito. Agora a gente vai entrar na rodada final. São respostas rápidas de até no máximo 1 minuto. Beleza. Mas antes de entrar na rodada final, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A palavra crise está na cabeça dos brasileiros há algum tempo, mostrando que nessas épocas você deve reimaginar sua empresa. Tire o S da crise e crie um novo canal de vendas para a sua empresa. Pense fora do Brasil e estenda sua influência para o mundo todo. Com a Compan Traduções, você poderá fechar acordos em qualquer lugar do mundo e a sua organização receberá em dólar e euros. Entre em bit.ly/traduções a todo vapor e conheça mais vantagens. É isso mesmo, bit.ly/traduções a todo vapor e comece a ser internacional agora. Vamos lá, rodada final. O que estava te segurando para não ser um empreendedor? Cara, aquela coisa, né? Quando você não é um empreendedor ainda, existe uma certa pressão social para você, principalmente no Brasil, né? Para você fazer concurso público, essas coisas. É, eu, por vir do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu sempre estudei em colégio público, eu nunca estudei em colégio particular. A única coisa que eu fiz pago foi um pré-vestibular que eu pedi para meus pais pagarem, falei, dá um jeito, porque eu preciso fazer esse pré-vestibular, que eu queria muito entrar numa faculdade pública. E assim, quando eu estava fazendo, só contando uma história rápida, né? Aham. Mas quando eu estava fazendo o pré-vestibular, eu estava estudando muito e acabei passando no concurso da Petrobras. Né? Eu nem sei porque que eu fiz aquele concurso, eu não queria entrar para a Petrobras. Sim. Né? Então, assim, a família, todo mundo falava assim, pô, não, vai lá, é a chance da sua vida, pô, Petrobras, você tá com a vida ganha. E no fundo eu não queria aquilo para mim. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Alguns conselhos podem te levar para um caminho que você não quer. Tá? Alguns conselhos são bons, mas você não pode trair o seu coração. Né? Você tem que Exato. seguir a área que você quer. E para mim foi fundamental nessa época, quando eu falei pro meu pai que eu não queria ir para Petrobras, né, e todo mundo querendo que eu fosse. Meu pai falou duas palavrinhas que fizeram toda a diferença para mim. O pai virou para mim e falou, tudo bem, tudo bem. Então, assim, eu falei, não, ali eu vi que eu tinha o apoio dele para poder seguir meu sonho, né, seguir meu caminho. Perfeito. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Cara, o melhor conselho que eu já recebi foi o seguinte: quando a empresa ainda estava começando e a gente já tinha ali uns 50 clientes mais ou menos, na verdade o Comex, né? O Comex estava começando ali, vamos falar que a gente acho que estava em 2011 ou para 2012, por ali. A gente teve uma proposta de um investidor, né? E estava começando aquela coisa de investimento anjo, a gente falou, caramba, poxa, a gente tem que ter um investidor. E aí a gente tinha uma proposta que o cara queria investir, entre aspas, né? Para você que está ouvindo aí, eu estou fazendo um sinal de aspas aqui agora. Investir e, na verdade, comprar 51% da empresa, né? Sim. E na época também não tinha muita informação sobre investimento anjo, a gente ficou, pô, será que é isso mesmo? Será que isso é investimento anjo? Será que isso está certo? E aí a gente tinha um empreendedor que foi da incubadora, né, mais experiente, chamado Paulo Campos, da Feixe, que ele aceitou receber a gente almoçou junto e bateu um papo excelente com a gente. Ele falou, cara, você vender 51% da sua empresa ou 100% dá no mesmo, entendeu? Os seus 49% podem não valer nada se você não sabe o caráter do investidor. A coisa mais fácil de fazer é uma empresa não dar lucro, né? Você tem vários mecanismos contábeis para isso, então com 51% ele é majoritário em tudo, ele pode tomar todas as decisões, fazer você não receber nada e ainda pode te deixar em casa se ele quiser. Então, assim, esse foi o melhor conselho que a gente já recebeu, porque a gente poderia cometer um erro e a gente estava até propenso a cometer esse erro e voltamos atrás. Ótimo. E qual hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Cara, leitura. Leitura é fundamental. Eu posso jogar fora meu telefone, mas eu não jogo fora meu Kindle. Porque o tempo todo você tem que estar lendo, aprendendo. Eu estou sempre lendo um livro,
termino um, leio outro. Geralmente não são romances. Por exemplo, agora eu tô terminando de ler, já tá no finalzinho mesmo, que é A Máquina Definitiva de Vendas, do Chet Holmes, Legal. que é excelente. Pô, para quem pensa em crescer mesmo, montar um setor comercial, cara, é leitura obrigatória. Outro livro legal é o Dobre Seus Lucros, para quando você já tem uma empresa faturando, Dobre Seus Lucros é obrigatório, você tem que ler. E essa máquina definitiva de vendas está me ajudando muito, cara. Então, assim, esse hábito da leitura, você tem que ler e, assim, toma cuidado também, porque às vezes em quantidade não é qualidade, né? Com Você certeza. pode ler 500 livros, até os livros podem ser muito bons, só que se você não colocar as coisas que você lê em prática, às vezes você pode, pô, não, eu leio um livro a cada semana, bacana, mas você consegue colocar em prática isso, todo esse conhecimento toda semana, se eu conseguir, excelente, entendeu? Talvez eu não leio um livro a cada semana, mas eu leio pelo menos um livro por mês. Então, assim, é um tempo suficiente que eu consigo ler e já colocar algumas coisas em prática na empresa. Pô, aí é fantástico, assim. Tem um capítulo desse livro, A Máquina Definitiva de Vendas, que o capítulo inteiro é só sobre como contratar um vendedor, só sobre isso. Legal. Pô, então, eu apliquei ontem isso. Ontem a gente fez um processo seletivo de vendedor, contratamos 2 vendedores, que eu apliquei exatamente aquele processo ali. Foi muito legal. Então, leitura vale mais do que formação. E aproveitar que você entrou na parte dos livros, né? Qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Seria um desses 2 ou tem mais outro que você recomendaria? Tem vários, né? Aham. Mas assim, posso te falar assim, o que mais tem me ajudado é esse Máquina Definitiva de Venda, tem em português, Ultimate Sales Machine, do Chet Holmes, que, porra, é um cara fantástico, infelizmente morreu cedo demais, teve leucemia em 2012 e morreu, então... mas, pô, você lendo ali, o cara dá dicas práticas do que fazer, e assim, para mim foi muito legal esse livro, porque ele sai um pouco daquele paradigma, quando a gente, principalmente na nossa área de tecnologia, né, a gente acha que vai montar uma empresa com 10 pessoas e vai valer bilhões. Sim. Isso pode acontecer, claro, né? Tem aí o WhatsApp para não deixar a gente mentir. Só que existe um mito quase, né, que não, a gente não pode escalar com pessoas. Tá? Desculpa, mas cacete esse mito, sabe? Aham. Claro que pode escalar com pessoas. Se você tem pessoas boas para contratar, se você consegue encontrar uma maneira de até esse livro fala para você se preparar, se prepare-se para contratar 50 pessoas por semana. Você estaria pronto para isso? Entendeu? Então, se você está pronto para isso, você consegue escalar com pessoas. Então, esse livro ele ensina muito isso, a você ter um processo comercial. E assim, se você olhar para startups nos Estados Unidos, geralmente a gente olha alguns casos, Facebook, WhatsApp, mas a maioria delas tem uma proporção comercial de 3:1 com o desenvolvimento. Então, cada um desenvolvedor tem 3 comerciais, tem 3 pessoas vendendo aquele produto. O Uber faz cold calling, né? Que é aquela ligação fria, que é uma das coisas mais, assim... Apavorantes, que muito vendedor fala. Exatamente, mas o Uber faz, então assim, cara, não é pecado, entendeu? Exato. É claro que tem estratégias, o Uber com certeza não usa só isso, né? Ele deve ter uma estratégia para fazer esse cold calling, não é se ligar e sair oferecendo seu produto, que isso não dá certo. Até esse livro fala muito sobre isso, né? Você criar uma estratégia de abordagem, uma estratégia baseada em conteúdo é mais interessante. Então, você não precisa ficar só nessa de, vai ser tudo online, eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar com o meu cliente, eu não vou ter vendedor. Cacete, né? Você pode ter vendedor sim, você pode crescer com um comercial sim, e o importante é você fazer a conta, né? Ver se o que está retornando isso em resultado para sua empresa está pagando o pessoal. Se está pagando e está gerando lucro, amigo, vai embora. Com certeza. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre e que você poderia compartilhar conosco? Cara, então, vamos lá. Blogs da área de vendas. Primeiro, que é o que eu estou mais usando agora, né? Primeiro, assim, aplicativo, para mim, quem vende, principalmente para empresa, né, quem é B2B, tem que ter um CRM. Exato. Ponto. Tem que ter qualquer CRM. Usa um, entendeu? Se você não usa, meu amigo, você está desperdiçando tempo. Eu uso o Pipedrive, tá? Uhum. Eu uso o Pipedrive, adoro o Pipedrive. Os demais famosos. Exatamente. Mas assim, usa um, entendeu? Testa o Pipedrive, de repente o Pipedrive não quero pagar ainda, tem gratuito, tem um brasileiro Agenda, se eu não me engano, eu acho que tem uma conta gratuita. Enfim,
Usa um. Eu uso Pipedrive. De blogs, eu recomendo, assim, cara, fortemente você seguir no Facebook um cara chamado Ricardo Jordão Magalhães, Eu sigo Biz Revolution. Biz Revolution, que é um cara foda demais. O cara, sei lá, o que ele toma no café da manhã, mas todo dia ele faz um vídeo puta inspirador. Então, assim, vejo os vídeos dele. Ele fez um evento também em Epicentro, no Campo Jordão, que eu fui esse final de semana. Legal. Ele tem o blog dele, então siga, né? Falando e você tá aí um só americano que eu sigo muito, tem uma empresa chamada Close.io, Close de fechar, né? Close.io, que é um software de vendas, né? Que eu só não tenho esse software porque o dólar é caro demais. Aham. E esse software é um pouco mais caro já. Mas o cara dá dicas excelentes de vendas, assim, o cara não é superficial. Porque uma coisa é você falar, eu acho que a estratégia deve ser essa, o cara chega e fala como você deve falar no telefone com o cliente, qual a estratégia que você deve usar na primeira ligação, qual o tom de voz que você deve falar. Então, assim, o cara chega nesse nível de detalhe, É bem minucioso mesmo. bem minucioso. Então, fala, pô, então assim, usei muito esse blog para criar um script de vendas aqui, de pré-vendas, que a equipe comercial usa hoje. Legal. Essa pergunta, ela é um pouquinho mais elaborada, mais criativa. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidades que sempre teve. Casa, comida, as contas todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Interessante a pergunta. Na verdade, eu preferia até conhecer todo mundo que eu conheço e não ter mais nada. Porque você me tirou, quando você tira o networking de alguém, você tira tudo, né? Cara, a primeira coisa que eu ia fazer era conhecer todo mundo de volta, entendeu? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de gente. Então, eu precisaria conhecer as pessoas inspiradoras, pessoas que queiram mudar as coisas, porque juntar gente do bem dá coisa boa. A primeira coisa que eu ia fazer com esse notebook e R$ 5.000, talvez, seria pegar um notebook e começar a compartilhar, já que eu ainda tenho as habilidades e conhecimentos que eu tenho, começar a compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu tenho, buscar quem está querendo os mesmos resultados que eu e fazer alguma coisa junto com esse pessoal, né? Legal. Porque, agora, assim, em termos de negócio, provavelmente eu ia vender alguma coisa em algum modelo de assinatura. Qualquer coisa. Se fosse pão, venderia pão em modelo de assinatura. Que já existe. Já existe. Então, Aham. outra coisa. Sei Muito lá. bom. Falei aqui hoje com o Eduardo Ferreira, da Mainô Sistemas. Eduardo, antes de terminar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está ouvindo e o melhor meio de entrar em contato com você. Beleza. Bom, Thiago, também vou agradecer aqui. Obrigado, tá, pelo tempo aí. Obrigado para quem ouviu. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade para mandar um e-mail para mim, eduardo@mainô.com.br. Mainô é M de Maria, de amor, I de índio, N de navio, O de ônibus. Ok? Meu Skype é edu.santos.ferreira. Quem estiver começando um negócio, quiser conversar comigo, fique à vontade. Recebo alguns e-mails devido ao blog, respondo todos, sem exceção. Posso demorar 2, 3 dias para responder às vezes, mas respondo sempre. E, cara, o meu maior conselho, assim, para você empreender, você tem que ser meio cabeça dura, sabe? Pensa nisso, você é cabeça dura, assim, você é meio, às vezes até teimoso, sabe? Porque provavelmente a chance de você errar na primeira tentativa é gigantesca, né? Sim, É gigantesca mesmo, assim. Claro que você pode acertar, é óbvio, eu quero que você acerte, mas a chance de você errar é muito grande. E aí a pergunta você está disposto a, mesmo errando, seguir em frente, continuar? Né? Então, se faça essa pergunta antes de ir. E outra coisa, eu vejo muita gente, até foi uma coisa que eu conversei lá quando eu fui fazer a palestra na nave, eu vejo muita gente desistindo e não errando. Então, assim, é aquela coisa, se você está disposto a errar e o erro faz parte do processo, o erro é fundamental, a gente sabe, beleza, vai fundo e se for para se quebrar, quebra mesmo, entendeu? Porque assim, eu vejo muita gente falando, o negócio não deu certo. Cara, mas você não chegou a falar com o cliente, você não tentou vender, ou você no primeiro feedback negativo já desistiu, sim. entendeu? Porque às vezes, pô, sei lá, a tua taxa de conversão, você precisa falar com 100 caras para vender 3, entendeu? Só que, pô, teu mercado é enorme, tudo bem, você vai falar com 100 caras, vai vender 3 e é isso mesmo.
Pode ser que seja isso. 3% só quer comprar. E aí, se você falar com 50 e 50 te derem não, pode ser que você desista e não entendeu ainda que os outros 3 estariam dentro dos outros 50 que estão faltando. Com Sabe? certeza. Então, assim, a primeira coisa é define assim, não, beleza, eu tenho um produto aqui, antes de você sair oferecendo seu produto e até fazendo validação, define para você mesmo, não, pelo menos 3 tem que comprar para eu considerar isso sucesso, porque eu tenho um modelo aqui que eu consigo oferecer em um mês para 100 clientes, e aí se 3 comprarem, naquele mês as contas já estão pagas. Beleza, você tem um modelo. Agora, não desiste sem esse modelo, né? Não vai à rua validar para depois decidir o que aconteceu, para depois decidir o que é sucesso e o que é fracasso. Define antes o que é sucesso e o que é fracasso, depois vai para a validação. Acho que essa é a principal dica, assim. Perfeito, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado para você que está ouvindo. E eu te espero amanhã no próximo episódio do Empreendedor a Todo Vapor. Beleza, Thiago? Parabéns aí pelo trabalho, cara. Valeu, Eduardo. Um abraço. Abraço. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?